Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Flamengo por 3-1 contra o Atlético Mineiro. Realmente um jogo importantíssimo que na minha visão reúne dois dos maiores elencos do Brasil ao lado de Palmeiras e Botafogo, então realmente não poderia se esperar outra coisa a não ser um jogaço. E realmente foi, né? Nós tivemos um Flamengo muito bom, um Flamengo que tinha um volume de jogo muito grande. Eu creio que o Felipe Luiz, aos poucos, ele tá dando um jeito nesse Flamengo. O Tite, ele tava com um tipo de Flamengo muito previsível, um tipo de Flamengo que todo mundo já sabia como marcar. Não tinha muitas alternativas táticas, porém, aos poucos, o Felipe Luiz ele vai dando um padrão de jogo para o Flamengo totalmente diferenciado e ele vem realmente melhorando o Flamengo de forma enorme mesmo. Realmente é uma mudança excepcional. E nós pudemos conferir isso logo no início do jogo, né? Porque o Flamengo, logo aos 10 minutos, com o Arrascaeta, nessa pressão realmente que o Flamengo fazia logo no campo do Atlético Mineiro, o Arrascaeta vai lá e marca o primeiro gol. Realmente um gol importantíssimo para o Flamengo, um gol que o Flamengo mereceu, na minha opinião. O Flamengo estava dominando todas as ações, o Flamengo tinha um estilo de jogo que estava buscando mais o gol, e o Atlético Mineiro estava bastante encolhido na minha visão. E muito por mérito do Flamengo também. Não é uma questão só que o Atlético Mineiro não quis jogar. Muitas das vezes o Flamengo não deixava o Atlético Mineiro jogar. Então isso é bastante importante. A partir daí um Flamengo que já vinha dominante deixou o Atlético Mineiro se abalar psicologicamente. Esse primeiro gol abalou bastante o psicológico do Atlético Mineiro. E nós vimos a partir daí um Flamengo que começou a ampliar o seu domínio. E nisso nós temos um jogador que realmente é excepcional, principalmente em decisão, que é o Gabigol. Após uma bela jogada, né, um desvio do atacante do Flamengo, o Gabigol recebe livre na cara do gol e só tem o trabalho de tirar do goleiro para empurrar para as redes para fazer o 2-0. Esse 2-0 que seria um 2-0 excepcional, um 2-0 que dá uma vantagem excelente para o Flamengo para o segundo jogo, porém o Flamengo continuou jogando melhor. O Flamengo, no início do segundo tempo, continuou jogando melhor. Eu quero destacar, inclusive, o jogador Michael. Realmente ele é um jogador muito bom, especialmente nesse lance do 1-1, do drible, dessa jogada individual. É um jogador que realmente faz a diferença, é um jogador extremamente difícil de você marcar. Então é um jogador que vem realmente fazendo totalmente a diferença para o Flamengo. E além disso, nós temos também o autor do terceiro gol. E adivinha quem foi? Novamente ele, Gabigol. Realmente o Gabigol é inacreditável a estrela que ele tem em decisões. É inacreditável o quanto ele marca gol em final. Eu estava vendo uma estatística que em Copa do Brasil ele fez 31 gols. É o vice-artilheiro de toda a história do Brasil na Copa do Brasil. Só perdendo para o atacante Fred, que tem 37. Então um jogador desse, tanto ele estando numa má fase quanto numa boa fase, ele tem que ser colocado em campo. Eu não consigo entender essa filosofia do Tite, eu não consigo entender por que o Tite não colocava o Gabigol como titular, ou pelo menos não dava mais oportunidades para ele jogar, uma vez que ele é um jogador extremamente decisivo, uma vez que ele é um jogador extremamente competente, e além disso ele tem toda aquela personalidade para se jogar uma final. Ele é um jogador que chama o jogo para si, então eu não sei realmente o que passou pela cabeça do Tite, se era um problema pessoal, se era a questão de o Gabigol não se enquadrar no esquema tático do Tite, mas olhando e assistindo o que o Gabigol faz dentro do campo, eu não consigo entender por que ele não é titular absoluto desse Flamengo durante a era Tite. Porém, agora com o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, que diga-se de passagem, jogou com o Gabigol e jogou com muitos do que compõem o elenco do Flamengo atualmente, então ele sabe muito bem como mexer as peças. Ele fez um Flamengo extremamente dominante, porém nós tivemos também o Gabriel Milito, que é o treinador do Atlético Mineiro. Ele realmente mexeu bem. Para ser sincero, eu não tenho certeza se ele mexeu bem ou se ele escalou mal, porque eu sinto que o Atlético Mineiro faltou uma presença diária, né? Justamente porque nós tínhamos o Daverson, né, que jogava pelo Atlético Mineiro, porém ele não pode jogar na Copa do Brasil por já ter atuado pelo Cuiabá. Então as regras não permitem que o mesmo jogador jogue a competição por dois clubes diferentes, né? O que prejudicou bastante o Atlético Mineiro.
uma vez que ele não tinha referência. Então a gente pode observar que a partir do momento que o treinador do Atlético Mineiro coloca o Allan Kardec, que é um centroavante de origem, é um centroavante de presença, é um centroavante de área, você pode ver a melhora. E não à toa o Allan Kardec faz o gol que recoloca o Atlético Mineiro na briga, né? Faz o 3-1, porque na minha visão, se fizesse o 3-0, acabaria o jogo ali. O Flamengo seria o campeão e já não teria mais o que se fazer. E até o Atlético Mineiro sabe disso, né? Uma vez que contra o River Plate ele abriu uma vantagem em casa por 3-0 e depois só segurou o jogo lá na Argentina, né? Então, um jogo onde você faz 3-0 sobre o seu adversário, dificilmente você sabe que vai ter uma virada. Porém, com o 3-1, recoloca o Atlético Mineiro no campeonato, né? Muito embora eu acho que o Flamengo, nesse momento, já está com uma mão na taça. Eu acho que o Flamengo é franco favorito, até pelo que está jogando, né? Eu não sei se o Flamengo vai adotar a mesma postura fora de casa e se o Atlético também, né? Porque o Atlético vai ser obrigado a sair, vai ser obrigado a buscar pelo menos 2 gols para poder levar para os pênaltis. Então nós podemos esperar um jogo um pouco diferente do que foi o jogo de hoje. Mas cabe ressaltar também que o Flamengo tem um elenco muito bom, talvez seja o melhor elenco do Brasil em termos de nome. E também o Atlético Mineiro vai ter bastante dificuldade nessa questão. Lógico, o Atlético Mineiro tem bastante talentos individuais, né? Como é o caso do Paulinho, como é o caso do Hulk, como é o caso do Gustavo Scarpa. Então tudo pode se esperar, né? O Atlético Mineiro em casa e, além de tudo, tem aquela mística do Atlético Mineiro, né? Aquele que a torcida fala, eu acredito, o Atlético Mineiro das viradas impossíveis, o Atlético Mineiro que sempre consegue, quando ninguém está acreditando, consegue ir lá e fazer uma virada espetacular. Então, tudo isso também eu levo em consideração na hora de fazer a minha análise. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como é que você vê a atuação do Flamengo e, na sua visão, quem vai ser o campeão da Copa do Brasil de 2024? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.